Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Brasoftware Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Quero aqui, em nome da Brasoftware, dar as boas-vindas a todos. Puxa, já estamos em dezembro, como esse ano passou rápido, é sempre um prazer, um privilégio ter vocês aqui com a gente. Eu sei que muitos já sabem, mas nós deixamos sempre aqui o recado e o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Aqui é mais uma forma, mais um canal onde a Brasoftware compartilha quais são as principais tendências do mercado de tecnologia, esse momento de transformação digital, de pós-pandemia, sempre junto com os nossos parceiros, trazendo para vocês quais são as principais novidades aqui do mercado de tecnologia e inovação. Gosto também de lembrar que essa live ela está sendo gravada, pessoal, e vai ficar à disposição de vocês, para depois vocês compartilharem com quem não teve a oportunidade de participar do time de vocês. O nosso time vai disponibilizar o link para vocês. E também o chat já fica aberto desde já, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês interajam com a gente, que ao final a gente compartilha a dúvida com vocês. Bom, eu comentei aqui dos canais digitais, a importância que é, mais um canal para que vocês nos sigam, para ter o posicionamento nosso e também dos nossos parceiros, fabricantes. Por falar em parceiros e fabricantes, hoje nós trazemos novidades, falando de uma nova parceria, mas eu não quero dar aqui, trazer nenhum spoiler, não. Eu vou passar a palavra pelo responsável aqui na Brasoftware, pelo nosso canal de parcerias, responsável também, entre outras ações, também a nossa área de consultoria, inovação, serviços de especializações com as nossas soluções. Quero chamar aqui, dar boa tarde, bem-vindo, já estou vendo ele aqui, bem-vindo, Abílio, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Quer dizer, então, que você está trazendo novidades aqui. Passo aqui a palavra para você. Excelente evento a todos, pessoal. Obrigado, Abílio. Boa tarde. Boa tarde, Fabi. Obrigado pela introdução. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Realmente estão trazendo novidade aqui. Novidade bacana, trazendo a Intel, um parceiro de grande nome, né, de grande força de mercado. Eu realmente lidero aqui a área de parcerias e inovação, que é a área que a gente acaba desenvolvendo propriedade intelectual própria, área de consultoria também e os pré-vendas. E quando a gente começou esse namoro aqui com a Intel, juro por vocês que realmente eu me surpreendi com o que é a Intel, né? Realmente eu conheço os chips da Intel, né, que levam a outro patamar o nível de processamento, principalmente em nuvem. Eu não vou dar muito spoiler, mas o Fábio que está aqui com a gente, o Fábio Batista, que eu já vou introduzi-lo aqui, vai contar um pouco mais para vocês o que é a Intel, né? Eu realmente não conhecia e quero que vocês conheçam a Intel e como eles podem ajudar a realmente fazer o negócio de vocês decolar, acontecer a transformação digital e aí sim fazer as empresas de vocês ampliar o crescimento, né? Fábio, fique à vontade, muito obrigado por ter vindo. Estamos aqui com você. Muito obrigado. Olá, Abílio. Obrigado, agradeço vocês também, a todos os envolvidos da Brasoftware. E eu digo que é um prazer compartilhar toda a proposta de valor, os benefícios que a Intel tem, principalmente quando a gente fala do mercado de nuvem, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Já estamos vendo aqui, Fábio. Perfeito. Só para contar um pouquinho da minha história na Intel, eu estou recentemente na Intel, isso é muito gratificante, né, estar na Intel, e minha principal função justamente é o gerenciamento de parceiros em cloud. Então, eu sou responsável por toda a agregação, todos os benefícios, toda a parceria que a gente possui com os MSPs, especificamente o da Brasoftware também, ok? Antes de iniciar, propriamente dito, a apresentação, gostaria de colocar um vídeo, uma introdução do que é a proposta de valor para a Intel, tá? Bem resumido.
In the early days of Intel, Robert Noyce once said, "Don't be encumbered by history. Go off and do something wonderful." And wonderful, we did. For more than 50 years, we transformed computing, putting Intel Silicon at the heart of innovation. But with all the breakthroughs we made, all the possibilities we created, what's truly wonderful is we did it together. Let's go higher, higher than we've ever gone before. And today, as we head into the future, fueled by cloud, AI, 5G, and the incredible potential of data, we are united by what we must do. We're making Intel hardware and software a catalyst for a better tomorrow. To protect our planet, make technology accessible to all, and enrich the lives of every person on Earth. Because the truth is, if you have an idea and Intel inside, you have everything you need to go off and do something wonderful. Pessoal, muito legal. Essa é a proposta. Eu gosto sempre de compartilhar esse vídeo, apresentar sempre nos meus webinars, que essa é a real proposta da Intel, é justamente criar um mundo melhor através da tecnologia, ajudando todas as pessoas a ter um futuro ainda mais esperançoso, né? E para falar do tema de hoje, eu gostaria até de iniciar a apresentação efetivamente, falando um pouquinho das tendências e os drivers de cloud, tá? O primeiro ponto que a gente sempre comenta é em relação ao impacto da pandemia. Então, nós vimos que tivemos alguns malefícios, obviamente, pela pandemia, é algo que realmente ninguém esperava, mas por um lado, trouxe alguns benefícios, tá? Então, um dos benefícios que eu sempre comento é em relação ao trabalho remoto. Muitas pessoas, obviamente, depois né, do início da pandemia, iniciaram seus trabalhos remotos. E isso, em relação aos custos das empresas, teve um decréscimo bastante significante, porque muitas empresas também, ao invés de ter seus próprios locais físicos, salas imensas, alugadas, enfim, então as pessoas as empresas deixaram de ter esses custos relacionados fora os outros custos explícitos que a gente tem, tá? Um outro fator para o funcionário é a qualidade de vida, que os funcionários ganharam, porque as pessoas trabalhando em casa fica mais próximo de suas famílias, tem uma liberdade maior, tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, a gente viu que teve impacto muito grande pela pandemia, obviamente, tivemos um acréscimo em relação a contextos de cloud muito elevados, porque justamente o cloud não é só empresas que atuam com cloud, que trabalham com cloud. Na verdade, todos nós, pessoalmente, trabalhamos também. Então, muitas vezes, nós necessitamos da cloud para arquivar as nossas fotos, arquivar os nossos vídeos, enfim. E então, teve impacto significativo durante a pandemia, tá? Até um dado importante que 54% dos CFOs disseram que o trabalho vai permanecer remoto, tá? Então, isso é um benefício que, apesar de todos os pontos negativos, a gente teve alguns benefícios em relação à cloud. Um outro benefício, uma tendência que a gente vê de cloud é a aceleração de negócio. Então, pós-pandemia também, durante a pandemia, na verdade, teve um acréscimo muito grande na aceleração de negócio, e isso é um benefício para todos. Imaginem vocês que há 10 anos atrás, nós não imaginaríamos que poderíamos assinar um documento de forma digital, e hoje já é possível, tá? Graças à aceleração de business, né? Um outro ponto também, o terceiro pilar que eu sempre gosto de comentar é em relação à inteligência artificial.
Então, até alguns dados do próprio O'Reilly que dizem que 80% dos negócios serão desenvolvidos usando inteligência artificial. Então, isso é uma tendência muito forte, e eu até exemplifico dos carros autônomos, que também há 10 anos atrás nunca imaginaríamos que um carro ia ser guiado sozinho, né? De forma na qual nós não teríamos nenhuma interação. Então, a inteligência artificial, ela já é uma realidade, ela está crescendo muito. Especificamente no Brasil, a gente vê empresas, indústrias financeiras usando inteligência artificial no contexto de verificar fraudes de cartão de crédito, fraudes em conta corrente. Então, hoje já a inteligência artificial já é uma realidade e a tendência é muito forte de as aplicações tendenciarem a esse quesito de IA. Tá? O quarto pilar, na verdade, que também é uma grande tendência, é a parte da computação na borda. Tá? Isso justamente quando nós absorvemos a tecnologia de 5G, isso vai ter um grau muito grande em relação ao crescimento. Tá? Quando a gente fala de computação da borda, resumidamente a gente fala de IoT. Então, a IoT é uma tecnologia que depende muito da computação de borda. IoT, como todos sabem, é internet das coisas, então, na verdade, são componentes que absorvem informações, né, de todos os cantos. Por exemplo, quando a gente tem um chão de fábrica, então, em todas as etapas de fabricação do carro, ele tem os chips, né? Então, ele tem os sensores, na verdade, que absorvem as informações para ter um controle da produção, enfim. E essas informações, elas são processadas e enviadas para a nuvem, tá? E hoje são consumidas e produzidas toneladas de informação para os sensores. Então, na verdade, qualquer tipo de dispositivo tem um sensor. Inclusive, eu trabalhei com um cliente um tempo atrás e esse cliente era um cliente que ele produzia elevadores, né? E os elevadores, eles têm sensores que coletam as informações. Então, isso também é uma tendência muito forte. E por que a computação da borda é importante? Porque, como eu disse anteriormente, é uma tonelada de informações que são capturadas que fica quase que impossível enviar todas as informações para a nuvem processar e extrair aqueles relatórios para melhor tomar de decisão. Então, a função da computação de borda é justamente ter uma computação na borda do cliente, no data center do cliente, para que seja processadas essas informações e depois enviados os resultados para a nuvem e assim, na nuvem, poder extrair as informações analíticas de tomada de decisão, enfim. Tá? Então, são, na verdade, 3 tipos de tendência, tirando o impacto da pandemia, que é a aceleração de negócio e inteligência artificial, e, obviamente, toda a camada de computação na borda, tá? E, obviamente, que não podemos esquecer os desafios, né? Então, esse é um ponto que eu sempre comento para os nossos clientes, os nossos parceiros, são os desafios, né? Porque não é pelo fato que eu tomei a decisão de ir para a nuvem, que eu não vou ter algum desafio, e isso não é verdade. Então, eu coloquei alguns pontos, como o primeiro ponto, que é a resiliência de negócio, e essa é uma extrema preocupação com os nossos clientes, de, por exemplo, poxa, eu tenho uma aplicação que eu tenho que ter uma continuidade no negócio. Minha aplicação, ela não pode ficar parada 10 segundos, porque eu vou ter um prejuízo de X reais. Então, a resiliência é um ponto extremamente importante a pensar quando temos esse desafio de levar para a nuvem. Então, necessitamos ter a garantia que eu vou ter uma resiliência, e nessa resiliência está embutido se eu vou ter um site de disaster recovery, quais são as regiões disponíveis quando eu vou levar minha aplicação para a nuvem, enfim, tá? Um outro pilar que é muito importante, que é um desafio, é a otimização de custos. Tá? Eu até brinco que a nuvem ela é excelente para quando nós temos a necessidade de customização na nuvem, mas temos que ter controle de uso.
né? O que eu quero dizer é o seguinte, é um serviço. Eu faço até analogia à água, fornecedor de água, né? Então, muitas vezes, se você deixar a torneira ligada 2, 3 dias e não usar, você consumiu, né? Não tem como você, na operadora de envio de água, na operadora de água, de serviço de água, não dá para você reclamar, falar, olha, não, eu esqueci a água 3 dias ligado e eu não vou pagar. Isso não existe, tá? Então, esse é um ponto importante, que é o custo da otimização, tá? Então, esse é um desafio que todos esses pilares, nós da Intel estamos aqui para auxiliá-los, tá? Um outro ponto, o terceiro ponto que é muito importante dizer, qual que é a estratégia de migração? Qual que é o workload que é importante definir? Então, eu tenho uma aplicação que usa uma quantidade de CPUs, uma quantidade de memória, e é interessante eu saber qual a instância que eu devo instanciar essa minha aplicação. Eu devo instanciar numa configuração maior do que eu já tenho ou uma configuração maior, tá? Então, isso é extremamente importante, é um desafio, porque muitas vezes até os clientes não sabem e não possuem as ferramentas específicas para ter esse mindset de estratégia de workload, ok? Basicamente, quando a gente fala de migração e segurança, são dois quesitos que andam realmente juntos. Então, obviamente, que é um desafio, né, de a gente ter como que a gente vai migrar para a nuvem, porque muitas vezes eu não posso ter uma parada da aplicação, altamente estratégica para a minha empresa, então muitas vezes, por exemplo, uma aplicação de varejo que eu não posso ter um downtime, então na verdade a gente vai ter que planejar qual que é a migração, como que vai ser feita a migração. E obviamente anda muito junto com segurança, porque quando a gente fala de migração para cloud, estamos falando de envio de dados, né, para um outro data center. E então, justamente, a gente tem que ter essa noção de como que a gente vai transportar essas informações de um modo seguro, né? E, obviamente, uma vez que transportamos essas informações para uma cloud, para um CSP, enfim, a gente tem que ter a visão e a gente tem que ter todos os conceitos de segurança, tá? Então, esses são desafios, conforme eu falei anteriormente, que a Intel e a Brasoftware, a gente está aqui para auxiliá-lo, tá? E falando um pouquinho da cloud em si, a Intel, na verdade, nasceu na cloud, nasceu junto com os CSPs, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um CSP da Amazon, então a Intel está presente em todas as regiões, em todos os territórios, em todas as zonas de disponibilidade. Quando a gente fala da Azure também, então basicamente a gente está 100% em todos os CSPs, né? E quando a gente fala de Google também, tá? Então, basicamente, resumidamente falando, a gente está 100% nesses 3 CSPs e outros CSPs que a gente está presente também, tá? Então, na verdade, a gente fala que a cloud nasceu através da Intel, tá? Porque nós possuímos toda a tecnologia Intel dentro desses CSPs. E quando eu disse que estamos aqui para ajudá-los, na verdade é toda a jornada para a nuvem, tá? Então, resumidamente, o que a gente faz é a parte de racionalização do portfólio de aplicação, que é justamente a fase inicial, é a fase de discover. Como que a gente faz o discover, né, dentro do cliente? Então, a gente possui uma estratégia. Então, é criação de um workshop, verificação das pessoas que são participantes do DevOps, e várias ferramentas que a gente possui para isso também. Consequentemente, após o Discover, a gente tem a parte do Assessment. E a Intel possui algumas ferramentas, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são ferramentas que ajudam tanto na parte de migração, na parte de economização de instâncias, tá? O terceiro pilar é a operacionalização, tá? Então, como que a gente vai operacionalizar essa jornada de nuvem? Como que a gente vai migrar? Quais são as ferramentas que a gente vai usar para migrar? Quais são os benchmarks que a gente vai usar, quais são os serviços que a gente vai usar na nuvem
E o quarto pilar, justamente, é a parte de monitoração e otimização, que isso é extremamente importante, tá, pessoal? Porque não adianta nada potência sem controle, né? Então, não adianta ter uma Ferrari que tem uma potência muito grande com um pneu fino, né? Então, justamente é isso que a gente fala, é a gente ter performance com monitoração e otimização. E o terceiro ponto de otimização é extremamente importante, porque a Intel também possui recursos para otimização. Então, uma vez que eu fiz toda a jornada para a nuvem, já estou operando na nuvem, o que eu posso otimizar? Quais as instâncias que eu poderia ter um ganho de performance? Quais as instâncias que eu estou utilizando de forma errônea? Eu estou utilizando a mais, estou utilizando a menos, tá? Então, a Intel possui esses recursos que podem auxiliá-los também nesse quesito, tá? Um outro ponto que é extremamente importante também, que eu sempre gosto de compartilhar com todos, é em relação à contribuição da Intel para o mercado de sistema operacional. E uma curiosidade muito importante, que a Intel, na verdade, quando a gente fala de Linux, né, de kernel de Linux, a Intel é o primeiro contribuidor para kernel. Então, isso quer dizer que a Intel, ela também, além dos processadores, que a maioria das pessoas conhece Intel como uma fabricante de processador, a Intel também possui ferramentas e possui desenvolvimento para software, né? Então, aqui eu dou um exemplo que é o primeiro contribuidor no mundo de Linux. Quando a gente fala de Chromium, sistema operacional, a Intel é o top 3. E quando a gente fala da tecnologia de OpenStack, tá? Que é uma tecnologia open source, na verdade a Intel é o top 10. Tá? E, obviamente, consequentemente, é importante dizer que a tecnologia em relação a hardware, não necessariamente processadores, como, por exemplo, conexão de USB, conexão de Wi-Fi, possui tecnologia Intel, tá? Então, isso é bastante importante também, tá? Então, não é só a parte de processadores, mas possuímos também a parte de software e a parte de dispositivos de hardware, como Wi-Fi, como USB, enfim. Então, isso é muito gratificante para a gente fazer parte dessa comunidade para desenvolvimento de sistema operacional e outros dispositivos, conforme eu disse, de USB, Wi-Fi, enfim, ok? E, consequentemente, também, a Intel possui outros tipos de tecnologia, tá? Então, outras áreas de tecnologia que a Intel participa, tá? Então, é muito importante saber que a Intel, ela participa também quando a gente fala de dispositivos de network, como o Intel Ethernet, como Intel Silicon Photonics e como Intel Tofino. Tá? Então, na verdade, isso são switches que a Intel possui e muitos deles são switches programáveis. Né? Então, conforme eu disse, a Intel também está embutida em outra área, na área de comunicação de dados. Tá? Uma outra área é a parte de storage, tá? Que isso são dispositivos de hardware, né? Mas na área de storage, a Intel está presente com 2 produtos, tá? Então, a Intel, ela possui o Persistent Memory, que com o nome Optane. Então, na verdade, são memórias persistentes. Então, todas as informações são armazenadas de forma persistente. Né? Apesar de ser uma memória, quando há um reboot num servidor, as informações não são apagadas, são persistentes, e isso tem uma grande ênfase quando trabalhamos com banco de dados que são baseados em memória, vou falar um pouquinho mais para frente também, e também a tecnologia SSD, tá? Então a Intel também possui esse tipo de tecnologia de armazenamento de informações com discos SSD. Tá? Falando um pouquinho dos processadores, é importante salientar que esse é o processador, quando a gente fala de nuvem, basicamente, os processadores que a gente trabalha são os processadores Xeon, mas existem outros tipos de processadores que são processadores que são mais envoltos quando a gente fala
por exemplo, de aplicações de machine learning, tá? Quando a gente fala do Agilex e do Movidos, que permite que a gente crie aplicações usando Deep Learning, usando Machine Learning, que são, na verdade, processadores que têm a necessidade de um ponto flutuante baseado nos seus cálculos maior, tá? Então, a gente tem alguns processadores específicos e alguns desses processadores já estão disponíveis em alguns cloud provider, ok? Mudando um pouquinho de assunto também, entrando um pouquinho no processador Xeon. Então, esse é o processador mais recente que a Intel possui, que é a 3ª geração, tá? Todos os processadores, essa é uma curiosidade, que todos os processadores da Intel têm um apelido, tá? Então, se vocês pesquisarem e veem na internet, então, o processador Xeon de 3ª geração, a gente chama de Ice Lake, tá? Então, esse é um processador que nos 3 CSPs, AWS, Azure e Google já estão disponíveis, tá? Então, se vocês forem provisionar, enfim, a gente até encoraja os nossos clientes e os nossos parceiros que executam as migrações para escolher esses tipos de processador de 3ª geração, tá? E um dos fatores que é importante são os recursos que já estão embutidos nesses processadores, tá? Então, eu dividi em 2 partes. Então, são recursos de segurança, tá? Então, a gente tem alguns recursos como Intel Software Guard Extension, que, na verdade, é um recurso do próprio processador que ele isola os aplicativos na memória, tá? Isso independente do sistema operacional. Então, de uma forma, ele isolando os aplicativos na memória, então ele dá uma segurança a mais, porque outros aplicativos da memória, eles não conversam entre si. Então, isso tem um isolamento lógico que a gente fala. Então, quando a gente vê no contexto de segurança, e quando eu entro no quesito de segurança, é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, inclusive com as leis, né, dos dados sensíveis, a LGPD. Então, é muito importante que a gente pensa nesse tipo de tecnologia no processador, não só no software, tá? Então, por isso que a Intel tem esses recursos. Tem o Intel Crypto Acceleration também, que permite que as informações sejam criptografadas também dentro do processador e também que seja criptografada dentro da memória, tá? E um outro tipo de recurso que é muito interessante é no recurso de resiliência de firmware. Então, é um recurso que ele ajuda a proteger, detectar e corrigir toda a parte de firmware. Então, isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de firmware, é uma camada abaixo, né, da camada de software. Então, o que eu quero dizer que é muito importante que a gente pensa já na camada de processador, na camada física, ao invés somente de pensar na camada de software, tá? E o outro divisão que eu fiz quando a gente fala na parte de escalabilidade, na parte de flexibilidade e na parte de customização. Então, a gente tem alguns recursos interessantíssimos quando a gente fala do Intel Deep Learning Boost, que, na verdade, ele acelera a carga de trabalho quando a gente fala de Deep Learning, né, que é aprendizagem profunda, que são tipos de carga de trabalho que são que usam classificação de imagem, detecção de objetos, né? Então são, por exemplo, se a gente falar de um aeroporto, inclusive até um caso de sucesso da Intel, que era um dos aeroportos, eu não me recordo qual região que é, mas a Intel também ela fabrica esses dispositivos, esses sensores, então a Intel fabrica também as câmeras de detecção de imagem facial, e é um típico o caso de uso de uma aplicação que usa essas informações para justamente detectar, obviamente que ela vai detectar o rosto das pessoas e vai cruzar com o banco de dados. Então, para que isso seja
feito, é necessário alguns recursos, e o próprio processador Xeon já tem esse recurso quando a gente fala de Deep Learning, tá? Um outro recurso que é extremamente interessante também é o que a gente fala que é o Intel Speed Select Technology, que é um poderoso coleção de recursos que justamente concede a vocês uma granularidade fina no desempenho da CPU, tá? E, obviamente, é isso que a gente fala de redução de TCO, porque muitas vezes, com esse tipo de tecnologia, a gente pode processar vários tipos de coisas, sendo que a gente configura como único servidor, tá? Intel AVX 512, que é um recurso interessantíssimo também, que na verdade é um conjunto de instruções que aceleram o desempenho para cargas de trabalho, de alguns casos, como simulações científicas, análises financeiras, aplicações de inteligência artificial, modelagem e análise em 3 dimensões, tá? Então, tem algumas aplicações que são necessárias a modelagem, análise de 3D. Então, o Xeon de terceira geração já tem esses recursos pronto para uso, que vocês podem configurá-lo, ligá-lo, enfim, para ter todos esses benefícios, tá? E um outro benefício que é muito interessante quando a gente fala de One API, né? Que na verdade é uma plataforma, é um software, vejam só, é um software, então uma plataforma de software unificada, então são softwares de open source também, que eles têm o principal função de abstrair da arquitetura de hardware do equipamento e proporcionar através do software os recursos da CPU, tá? Então, na verdade, são linguagens baseadas em C++, em outros tipos de linguagem que vocês podem usar para que proporcionem algo mais que pode ser extraído da CPU. Então, vejam que aqui são recursos da própria CPU e que, inclusive, possuem software de gestão de codificação que vocês podem desenvolver para extrair o máximo de performance da CPU. Perfeito? Aqui são os dados interessantes. Eu deixei esse slide para compartilhar para vocês. Quando a gente fala de Azure, então, como eu disse anteriormente, Azure, a gente já tem instâncias, então normalmente são instâncias aí na família D e na família E, tá? Mas o que especifica usar o Ice Lake, a terceira geração, é versão. Então, se vocês perceberem na Azure, tudo que é versão 5, ele já é no Ice Lake. Então, quando a gente traz 2 gráficos mostrando a diferença de performance de banco de dados de MySQL da versão cinza, que é a versão anterior, que é a V4, que é processador Intel de segunda geração, mostrando a diferença para terceira geração, então a gente tem um acréscimo, tá? Então a gente sai de 1.0 de transações por minuto a 1.39, tá? E quando a gente fala para uso de banco MariaDB, quando a gente sai da versão 4, que é a segunda geração do processador Intel, a gente está em 1.00 e a gente pula para 1.40, ok? Então, aqui eu concluo que, na média, mudando de versão de processador, com a mesma configuração, com a mesma quantidade de memória, enfim, a gente tem uma média de 15% a mais de performance de melhoria, tá? Por isso que é sempre importante que, quando vocês tiverem um projeto ou a migração na nuvem, é importante que vocês elejam as últimas instâncias, tá? Aqui eu dei como exemplo em Azure a V5, que aí já tem a tecnologia da terceira geração para obter os benefícios que eu falei anteriormente, além de performance, tá? Um outro ponto interessante, quando a gente fala de processamento
em memória, que são as instâncias, são os bancos de dados que necessitam memória, que normalmente eu separei até o SAP HANA. SAP HANA, na verdade, é um banco de dados que roda em memória. Aqui eu compartilho para vocês que, além do Xeon, além do processador, o uso do Optane é essencial para esse uso, tá? E conforme eu disse também, o Optane ele está disponível em algumas cloud providers. Então, quando a gente usa os processadores Xeon mais a tecnologia Optane de Persistent Memory, a gente tem os dados muito interessantes. Então, a gente tem até 3 vezes mais capacidade transacional de workload, tá? E a gente tem até 6 sistemas de memória que a gente pode rodar em uma única instância. Tá? Então, isso é um fato interessante, e aqui eu gosto de exemplificar, porque não é só poder de processadores, né? Porque quando a gente fala, na maioria das vezes, quando a gente está trabalhando com bases de dados, de RDBMS, enfim, ou aplicações, a gente fala de poder computacional, né, de instância de processadores. E aqui a gente está falando em benefícios de nós tendo, que nós temos, na verdade, quando a gente fala de memória de Optane, tá? Então é extremamente importante, e aqui eu gosto de compartilhar que são duas tecnologias em uso, tá? Um outro ponto interessante que eu disse no começo de toda a jornada para a nuvem, a Intel está à disposição para auxiliá-los, tanto na parte de descobrimento, na parte de verificação quais os tipos de workload, enfim. Então, a gente possui otimizadores, que na verdade são ferramentas para esse auxílio para a jornada da nuvem, tá? Eu dividi em 3 aqui, então são os otimizadores de nuvem. Eu vou falar um pouquinho mais adiante o que é cada um desses, tá? Que é o Migration Advisor by Cloud Genera, o Cloud Optimizer by Densify, e o Granulate também, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Ferramentas de tuning também a gente tem, então a gente está falando de Intel Cloud DevOps Toolkit, tá? Que é uma série de assets que, na verdade, vocês podem baixar dentro do site da Intel, que ajuda a ajustar a nuvem para suas cargas de trabalho, tá? Outros tipos de ferramenta que auxiliam até justamente a containerização. Então, muitas vezes, poxa, eu tenho uma aplicação e eu gostaria de criar em containers, e a própria Intel possui esses recursos justamente para ter uma otimização para containers, tá? E algumas ferramentas de desenvolvimento, tá? Então, conforme eu disse anteriormente, do One API, que na verdade são ferramentas que possuem o benefício de desenvolvimento, tá? Então, justamente quando a gente fala de GPUs, FPGAs, enfim, que a gente consegue baixar pela internet. E também um que eu gostaria até de comentar com vocês é o OpenVINO. O OpenVINO também é uma linguagem, é uma ferramenta de linguagem de desenvolvimento que é justamente para performance e inferência de machine learning, tá? Então, a própria Intel ela já possui esses recursos, tá? E quando a gente fala dos otimizadores, basicamente esses a gente possui justamente uma coparticipação, tá? Então é uma ferramenta Intel, porém tem uma coparticipação de desenvolvimento da Cloud Genera, tá? E o que significa a Cloud Genera? A Cloud Genera são agentes que vocês podem fazer a instalação do on-premise, enfim. E, na verdade, o que essa ferramenta vai permitir? Essa ferramenta vai criar algumas informações, alguns dashboards, e dependendo de qual o service provider que você está migrando, ela vai te dar alguns indicativos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 aplicações rodando em 2 servidores, tá? E aqui eu apontei, olha, eu gostaria que você fizesse uma análise para mim, e onde eu vou provisionar essas aplicações na Azure. Então, aqui ele te dá várias informações que quais são as instâncias que você vai usar na Azure, quais as configurações nas instâncias que você vai usar na Azure. Então, essa ferramenta tem um benefício muito
grande, na verdade, porque 3 fatores, né? Então, na verdade, o primeiro fator é o save de tempo, a economia de tempo, né? Porque, obviamente, que não é um trabalho fácil quando você tem uma série de aplicações no on-prime e se quer levar para a nuvem. Então, justamente, é o que a gente quer levar. Qual o formato da instância que eu vou criar, qual a configuração, enfim. Então, aqui é uma ferramenta que consegue auxiliá-los a justamente ter uma redução de tempo, tá? Redução de custos também, obviamente, né? Que os custos são muito relevantes nesse contexto, e um risco muito baixo, tá? Porque você ganha, de certo modo, uma governança dentro do on-premise, né? E dentro da sua nuvem pública, tá? Então, isso é muito importante, tá? A segunda ferramenta que eu sempre comento também é o Densify, tá? Então, o Densify é muito importante. Então, na verdade, essa já é uma fase de implementação, então quando já está sendo desenvolvida a migração, que na verdade são recursos, também é uma ferramenta que ele vai observar através, são agentes que a gente configura, enfim, isso já na nuvem, mas são informações que altamente recomendações de workload, tá? Que aqui, obviamente, a gente consegue ter um controle. Então, muitas vezes, depois de 2, 3 meses, eu já tenho essa ferramenta, eu configuro, enfim. Então, essa ferramenta me dá algumas recomendações. Olha, eu vi que nesses 2 meses, você usou, em média, 30% de CPU, tá? Numa instância, por exemplo, que tem 8 CPUs. Então, nesse caso, eu te recomendo abaixar essa configuração dessa instância, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Benefícios, Application Driving, que é a optimização, que ela tem esse direcionamento justamente para reduzir os custos, preservando a performance. Otimização em si, né, de um certo modo, que aqui tem uma sugestão de quais as instâncias que você pode optimizar. E a visibilidade, obviamente, que é a recomendação, relatórios de recomendação. E como eu disse anteriormente, como é uma ferramenta que trabalha com machine learning, ela tem esse poder de predizer a utilização, que é um fator muito importante. Então, com base na média desses 2, desses 3, desses 4 meses, eu posso te dizer, obviamente, baseado em machine learning, que daqui a 2, 3 meses, você não vai ter um aumento de consumo, ou você vai ter uma diminuição de consumo, ou até mesmo um incremento de consumo, tá? Então, essa visibilidade é extremamente importante quando vocês usam um tipo de ferramenta que auxilia já quando você já está na nuvem nesse contexto, tá? E uma terceira ferramenta, justamente, é a parte do Granulate, que também é uma ferramenta que auxilia quando já está na nuvem, mas ela tem um viés um pouco diferenciado. Essa é uma ferramenta que também é baseada em configuração de agents, porém ela tem um comportamento um pouco diferenciado, porque ela trabalha dentro do kernel, juntamente com a CPU do sistema operacional. Então, um trabalho de priorização, na verdade, de processos dentro do sistema, dentro do kernel do sistema operacional e dos recursos de CPU. E isso a gente consegue ganhar performance, tá? Então, quando a gente fala de performance efetivamente, tá? Os benefícios são application driving também, porque aqui a gente consegue ganhar performance dentro daquela mesma instância, propriamente dito, um dinamismo, porque essa é uma ferramenta que ela trabalha de forma real time, então, na verdade, dentro de 24 horas, até 15 dias, então, como trabalha com machine learning também, então essa informação tem total, ela tem total eficiência justamente para olhar para aquela instância, para aquela aplicação, na verdade, porque aqui também é um conceito um pouco diferenciado, porque ele não olha só para a instância, na verdade, ele olha para a aplicação, então, possivelmente eu poderia ter um Java ou outra uma aplicação, então ele vai customizar, ele vai performar, na verdade, dentro da minha aplicação, dentro da instância, tá? E, obviamente, que a gente consegue ter uma automatização, porque
aumento de performance da minha aplicação, eu não preciso mudar meu código. Não preciso mudar meu código, não preciso mudar minha configuração da minha aplicação, e obviamente que eu não tenho uma parada planejada para isso, tá? Então, dando um resumo, então a gente tem recursos que auxiliam desde a migração, um advisor para migração, são recursos que nós auxiliamos uma vez que estamos na nuvem, quais as instâncias, quais as recomendações que eu posso melhorar, enfim. E um terceiro objeto, que é o objeto de olharmos nossas aplicações e fazermos com que elas tenham mais performance dentro das instâncias, ok? Falar um pouquinho de open source, então, além de contribuidor de sistema operacional, que a Intel está entre os top 10, dependendo do sistema operacional, a gente também é um grande contribuidor de open source, ok? Então, quando a gente fala de Java, a gente é um contribuidor de Java, tá? E a gente consegue ganhos expressivos usando todas aquelas funcionalidades do processador, como criptografia, como performance, ganho de performance efetivamente, só pelo fato de estar na terceira geração, a gente já tem um ganho de performance, mas a gente pode usar os recursos de criptografia de memória, isolamento de áreas de memória, enfim. Somos contribuidores de Kubernetes, quando a gente fala Kafka, PyTorch, Cassandra, Spark. Então, aqui são alguns exemplos que a gente contribui também, tá? Então, a Intel, ela tem essa preocupação de contribuir para o open source, que isso é magnífico, né? Falando um pouquinho de open sources também, então, quando a gente fala efetivamente de Kafka, usando a tecnologia de Ice Lake, então a gente tem 20% mais rápido através dos eventos de streaming, até 5% de redução de overhead de infraestrutura. Quando a gente fala de Spark, que é a Apache Spark também, então a gente tem 24% de melhoria quando a gente fala de machine learning. E quando a gente fala de SOAR, a gente tem performance, a gente tem um ganho de performance em instâncias dentro do contexto da aplicação de SOAR, ok? E um pouquinho que eu gostaria de compartilhar com vocês também, alguns casos de uso que a gente possui, falando um pouquinho da tecnologia, quando a gente fala de Deep Learning, né, recomendações de Deep Learning, tem um cliente que todos vocês conhecem, que é a Mastercard. Os produtos que eles usaram justamente foi os produtos de Xeon. E, na verdade, quais foram os benefícios? Então, eles usaram o Analytics Zoo, que é na verdade, é um open source, né, de Big Data para Machine Learning, para inteligência artificial. Esse é o destino, né, do Analytics Zoo. Então, é open source para Big Data, no caso de uso de inteligência artificial, que, na verdade, eles usaram e tiveram ganhos expressivos usando todos os recursos de Deep Learning dentro do processador Xeon, que eles tiveram resultados muito importantes no contexto dentro da sua aplicação de cartão de crédito, verificação de uso de cartão de crédito dos seus clientes, tá? E isso também é um caso de uso aberto, tá? Um outro cliente que eu gostaria de compartilhar esse é um cliente chinês, tá? É um cliente financeiro chinês. Ele usou toda a parte de segurança dos processadores de Xeon, que na verdade ele usou o que eu disse anteriormente, o SGX, que ele isola a parte de aplicativos de memória, e obviamente também que como era uma aplicação que eles precisavam desse contexto de segurança, era uma aplicação também que usava toda a parte de machine learning, tá? Então eles obtiveram também toda a função, todo o recurso do Intel Deep Learning Boost, na qual eles, além de melhorar a performance,
principalmente eles tiveram uma segurança ainda mais com o Intel SGX, tá? Então, é até interessante porque isso é comum. Então, obviamente que todas as empresas do setor financeiro, elas necessitam desse recurso de segurança. Então, é muito importante quando a gente pensa nesses recursos, na parte de segurança e, obviamente, como eu falei anteriormente também, que a gente pense em segurança não só na camada de software, mas que daqui em diante a gente pensa na camada de processador também. Perfeito? E para terminar, eu gostaria até de deixar, como vocês viram o vídeo inicial do Robert Noyce, o Robert Noyce foi um dos cofundadores da Intel, e é uma frase extremamente interessante, na qual ele diz, né? Ele fala que não se deixe, na verdade, limitar pela história, tá? O que é verdade vá em frente, né? E faça algo maravilhoso, vá em frente e faça algo extraordinário, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês, passo a palavra agora pro Luiz, pro Abílio, Luiz. Excelente, Fábio, excelente. Nós que agradecemos. Em primeiro lugar, parabéns pela excelente apresentação. É um privilégio para a gente ter um parceiro da grandeza da Intel, sempre, né, se destacando em todo o ecossistema de tecnologia e inovação. Então, para a Brasoft é um prazer, é uma honra muito grande. E, Fábio, a sua apresentação foi tão rica que gerou aqui várias dúvidas, ou o pessoal te parabenizando, agradecendo obrigado pela apresentação. Perfeito. Algumas pessoas aqui perguntando se a gente vai disponibilizar essa gravação. Sim, pessoal, como eu disse no início, vamos disponibilizar a gravação, vai ficar disponível para vocês, tá bom? Nosso time vai encaminhar o link para vocês acessarem no futuro. Mas se você me permitir mais um instante, Fábio, eu queria compartilhar algumas dúvidas que nós temos aqui no chat, pode ser? Perfeito, Luiz, perfeito. Vamos sim. Bacana, então tá bom. Bom, eu vou começar aqui, tem uma pergunta do Oséias. Obrigado, Oséias, por participar, por interagir com a gente. Ele quer saber o seguinte, Fábio, ele está perguntando, a Intel tem investido em hardware para IoT ou o foco de vocês está no processamento de Edge Computing? Oséias, excelente ponto. Na verdade, para os dois tipos de tecnologia, tá? Eu esqueci de comentar do IoT, mas na verdade, a IoT, a Intel possui vários dispositivos na ponta que a Intel produz. Inclusive, aqui nós possuímos, não só na área de pessoas, de engenheiros, da parte de hardware, mas a gente possui engenheiros também na parte de software, inclusive de IoT. Tá? Então, tanto na parte de IoT, desenvolvimento de dispositivos, software na parte de IoT, tanto na camada Edge também. E é um bom ponto, é uma boa pergunta, porque, na verdade, eu até falei anteriormente que elas têm uma sinergia, né? Quando a gente fala de IoT, significativamente o maior beneficiado do Edge vai ser o IoT. Tá? Então, são dois tipos de tecnologia que, sim, a Intel tem expertise e, além disso, a Intel tem pessoas que podem auxiliá-los. Por isso que a gente tem essa grande parceria com a Brasoft, que através da Brasoft a gente pode auxiliá-los para todos esses pontos, né? Então, o Oséias perguntou, a IoT, a gente falou na parte de camada Edge, a gente falou dos recursos do processador, a gente falou de APIs de desenvolvimento para Deep Learning, Machine Learning, enfim, então a gente também possui todo esse compartilhamento de tecnologia, tá? Perfeito, Fábio. Nessa década, falando em transformação digital, a IoT é um dos grandes pilares. Excelente pergunta e ótimo posicionamento da Intel. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. A pessoa não se identificou, ela acabou entrando como anônima, mas a pergunta é interessante, né? Ela diz o seguinte: considerando que a evolução do volume de dados, quer dizer, hoje a explosão, dado cada vez mais tem sido muito constante, gigantesco o volume de dados, ele quer saber o seguinte: os 15% não seria pouco? Obrigado pela pergunta. Sim. 15%
Eu acredito que seria um volume interessante, né? Porque, na verdade, é um pouco até diferente quando a gente fala de tecnologia de processador. É diferente de software, porque software você tem uma agilidade maior. Então, quando você tem uma versão de um software, você tem um tempo muito menor do que quando você fabrica um processador, né? Então, 15%, ao meu ponto de vista, seria importante, até porque mesmo eu comentei que 15% em relação ao uso de CPU, mas agregado a outros fatores, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, e a gente busca uma instância da versão 5 dentro da Azure, que é o processador Ice Lake, ele tem dentro dessa instância uma largura de banda maior, que isso é consequência do poder computacional desses 15%. Então, quando ele tem um 15% mais de performance de CPU, consequentemente ele vai ter uma largura de banda maior. Tá? Isso é um ponto interessante, é uma pergunta interessante também. E, obviamente, possuem outros recursos que ajudam, por exemplo, um tipo de memória, e as memórias, elas incrementam o seu poder, tanto de armazenamento, como o poder de transmissão de informação, que, na verdade, a memória é uma transmissão de informação, né? Então, quando você tem uma CPU, uma memória, um disco, são as informações que travecam, que tem o tráfego entre elas, né? Então, além desses 15 da performance do processador, então a gente tem uma largura de banda maior na instância e a gente tem um cache, muitas vezes, do processador e da memória maior também, consequentemente, tá? Excelente, Fábio, perfeito, perfeito. Tem mais uma, o pessoal está interagindo bastante, te parabenizando, gostando muito da apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado por permanecerem com a gente aqui até agora. Tem mais duas perguntas que eu achei bem interessante aqui, do Willamis Souza. Obrigado, Willamis, pela participação, que eu gostaria de compartilhar, Fábio, com o pessoal, né? Primeiro ele diz o seguinte, até você no último ponto, você compartilhou um pouco da integração com o open source, né? Sim, E ele sim. diz o seguinte, essas ferramentas parecem sensacionais, Cloud General, Densify e Granulate. Sim. Existe alguma opção open source ou low cost? Excelente pergunta do Williams. Sim, tem uma pergunta muito interessante, a gente tem o vPro. O vPro, na verdade, é uma ferramenta da Intel. Ela não possui, obviamente, toda a parte de inteligência artificial embutida na ferramenta, mas é um tipo de ferramenta que você pode baixar dentro do site da Intel, que chama vPro. Perdão, é Vetani, tá? Só que eu posso até passar depois, viu, Luiz? A gente pode passar para eles também depois. Eu tenho todo o white paper dessas ferramentas, mas basicamente é uma ferramenta que você pode baixar e ele vai te dar, ele vai verificar quais os recursos que eu disse, né? A gente tem vários recursos que a gente pode ligar da terceira geração, tem recursos da segunda geração também, mas ele vai mostrar para vocês quais são os recursos que estão ligados, quais os recursos que eu poderia ligar, enfim, quanto que está usando de CPU, aquele recurso computacional. Então, tem algumas ferramentas também de open source que a própria Intel tem, que isso até eu posso compartilhar com vocês, tá? Mas uma é a Vetani. A Vetani já é uma ferramenta Intel, 100% Intel, que ela tem uma função, obviamente, como eu disse anteriormente, não tem toda a parte de machine learning, mas ele consegue já auxiliá-los vocês no dia a dia de troubleshooting e no dia a dia de verificação de problema de performance, enfim. Mas está disponível sim. E outro ponto que eu gostaria até de compartilhar, que eu até falei com uma gerente de produto, e tem algumas inovações, algumas novidades, na verdade, em janeiro, mais no quesito de ferramental, tá? Ela não me disse quais são as ferramentas, mas é importante essa parceria que a gente tem com a Abra Software, porque toda a informação que a gente coloca no público, a gente compartilha com a Abra Software, e esse é o objetivo de Abra Software, compartilhar com vocês também, tá? Então, esse tipo de webinar que a gente está fazendo, na verdade, o nosso objetivo é ter uma periodicidade maior, né? Então, a gente, justamente, né, Luiz, a gente está verificando de fazer a cada quarter, enfim, justamente para a gente passar essas informações, além de informações de inovações, informações que saíram, enfim, que esse é o nosso objetivo, tá? Claro, claro, ótimo ponto, Fábio, sem dúvida. Todo o time Ibra Software
já fica à disposição, tanto os AMs de vocês, quanto todo o nosso time de apoio, soluções, nosso time de inovação, nosso time de consultoria, ficamos todos à disposição para poder evoluir e aprofundarmos mais nesses temas, né? Sim, Sem dúvida nenhuma, excelente. Bom, a gente está chegando aqui no final, né? Até quando o tema é bom, ele passa rápido, sim. né, Fábio? Mas tem só mais um comentário aqui, eu agradeço pelo comentário, um cenário, né, também do Williams. Somos iniciantes em Azure Cloud, clientes Brasoftware, nascemos 100% em cloud, Sim. em um formato multi-cloud, e temos uma perspectiva de crescimento para os próximos meses e anos. Que ferramentas poderíamos utilizar para gerenciar e otimizar nossos recursos? Uma pergunta mais de um apoio técnico também. Sim, basicamente, o que eu até sugiro foram basicamente aquelas 3 ferramentas, né? Obviamente que a primeira ferramenta, já uma vez que é Cloud Native, que a gente fala que já está na nuvem, não tem a necessidade. Mas 2 ferramentas que são interessantes é a Densify, que é uma ferramenta justamente que ele vai olhar você uma vez na nuvem e ele vai verificar quais as instâncias que estão ou sobreutilizadas, na verdade, e através de machine learning você tem o poder, ele vai te dar algumas recomendações. Então isso é importante para ter o controle também. Vai aquela analogia que eu fiz, né? Não adianta potência sem controle. Então o Densify é muito importante. E uma outra ferramenta é o Granulate. O Granulate, ele olha para dentro da sua aplicação. Então, imagine que você tem um Java, alguma outra ferramenta, enfim, um WebLogic, um JBoss, na qual você gostaria de ter mais performance. Então, é uma ferramenta que você poderia usar, que justamente ela vai olhar dentro do kernel do sistema operacional, dentro dos recursos do processador, ele vai te indicar, olha, eu consegui fazer um tuning, né, dar uma tunada na tua aplicação, e o resultado que ela melhorou em 10%, 15%, 20%, dependendo da aplicação, tá? Perfeito. E outra, eu falei um pouquinho do Vetani também, que é uma ferramenta que poderia nos auxiliar. Ela não como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que não tem toda a parte de machine learning, mas é uma ferramenta que ela consegue ver o que a sua CPU está usando, quais os recursos dentro da CPU você está usando, está deixando de usar, tá? Excelente, Fábio, perfeito, ótimo. Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa live. Tem aqui, pessoal, uma pesquisa que nós colocamos para vocês. Éder, tem algum comentário interessante aí, uma surpresa para dividir aqui com o pessoal que ficou com a gente até agora? Opa, Fabi, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui na live, a todos que ficaram até o final. A gente tem uma surpresa assim, né, para esse público, né, que contribuiu aí, ficou até o final. A gente disponibilizou aí, né, para esses que também preencherem, né, a nossa pesquisa de satisfação, a gente vai disponibilizar, né, até o dia 20 de dezembro, aí acredito que já esteja disponível, um voucher do iFood, tá? No valor de R$50, né? Mais um agrado aí e uma forma de agradecimento pela participação nas nossas lives, tá? Muito obrigado, pessoal. Essa é a última live do ano, né? Então agradeço demais pela parceria, né? Pelo comprometimento de todos aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, né, pela apresentação, excelente conteúdo, né, tenho certeza que vai agregar muito, né, não só para a Brasoftware, mas também para os nossos clientes, tá? Mais uma vez, pessoal, excelente ano, né, muito obrigado e vamos que o ano que vem a gente volta com toda a força. Um abraço a todos, obrigado. É isso, Éder, muito obrigado a você. Fábio, alguma consideração final aqui, aproveitando nossa última live do ano, fique à vontade. Sim, eu gostaria até de agradecer vocês pela oportunidade. E realmente o ano que vem vai ser muito melhor que esse ano, né? E eu fico à disposição de vocês através da Brasoftware, que a gente trabalha com parceria, e eu estou à disposição. E creio que o ano que vem iremos trabalhar em várias oportunidades juntos, tá? E uma boa festa para vocês também, que a gente já está chegando no Natal, Ano Novo, e passou muito rápido esse ano, né? Inclusive em pandemia passou muito rápido. E eu desejo uma boa festas para vocês, ok? Obrigado, viu? Perfeito, Fábio. Mais uma vez, parabéns pela apresentação. Nós que agradecemos pela parceria, atenção.
Pessoal, muito obrigado por ficarem com a gente aqui até o final. Aproveito também para agradecer a parceria ao longo do ano todo. Muitas lives, muitos momentos especiais, mas isso não seria nada sem a presença de vocês. Então, a gente fica muito feliz, é um privilégio, é um prazer. E, mais importante, saber que todos chegaram muito bem até o final do ano, com saúde, com segurança. Esse é o mais importante de tudo. Mais uma vez, em nome da Abrasoft, pessoal, muito obrigado. Excelente final de dia a todos, um excelente final de ano, ótimas festas. E eu espero revê-los em breve, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.